Cantor Kleber e Lucas, a cruz vazia. É para você saber que o nosso Senhor Jesus não está mais na cruz. Nosso Senhor Jesus está bem vivo, pertinho de você e pertinho de toda a nossa família. Eu pedi toda a tua atenção agora, e nós vamos ouvir a palavra de Deus com o nosso querido diácono, que aqui está, daquela empresa ginástica, e ele vai trazer uma mensagem de Deus poderosa para o teu coração. A paz do Senhor, querido e amado irmão. A paz do Senhor, glória a Deus. É um privilégio muito grande, uma alegria imensa estar aqui com meus amados irmãos. Eu sou o diácono Rafael Basílio e venho aqui para liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que nesse exato momento o nosso amigo Espírito Santo esteja visitando você que está ouvindo essa rádio na sua casa, você que nos ouve através do carro, pelo celular, pelo telefone, que você possa sentir a presença de Deus nesse momento, porque se há uma coisa que governa a nossa vida, isso é a palavra, porque a Bíblia diz que ela é como uma espada, que entra na divisa da alma e do espírito. A palavra, ela é um monumento que vai de encontro ao nosso corpo, que vai de encontro à nossa mente, aonde os médicos eles não conseguem tocar, a palavra de Deus ele toca, ele traz a cura que nós precisamos, traz a restauração que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa casa. Então, querido, minha querida, você que está nos ouvindo, abra os seus ouvidos nesse momento para ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ler um texto que está lá em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1, do versículo 1, tão somente até o versículo 4, que diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: que haja luz, e a luz passou a existir. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Nós vemos um texto maravilhoso, onde demonstra o poder maravilhoso do nosso Deus, onde demonstra a criatividade desse Deus que nós servimos, desse Deus que nós adoramos, esse Deus que nos surpreende. E essa palavra ela começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu não sei se você já tirou algum momento no seu dia para analisar quão poderoso é o nosso Deus. Porque no princípio a terra estava sem forma e vazia. No princípio não havia nada no céu, não havia nada debaixo do céu, a não ser a presença de Deus e os anjos que ele já haviam criado. E Deus ele tem uma ideia, ele olha para o vazio, ele olha para o abismo, ele olha para essa escuridão e primeiro ele libera o seu Espírito. E o Espírito começa a pairar sobre as águas. Sabe, meu querido, sabe, minha querida, esse espaço grande, enorme, representa a minha vida e a sua vida. Quando nós vivemos os momentos da nossa vida, que nós olhamos para o lado, nós olhamos para o outro e nós nos vemos sozinhos. E muitas das vezes olhamos para dentro de nós e só enxergamos escuridão.
nós procuramos uma porta de emprego, nós tentamos estruturar a nossa família, nós olhamos para os nossos filhos e tudo que nós vemos é trevas, tudo que nós vemos é a luz. E na maioria das vezes, quando nós entramos em crise, quando nós entramos em desespero, nós não conseguimos enxergar a presença de Deus, nós não conseguimos ver uma solução. Mas eu quero começar liberando uma palavra sobre a sua vida. Talvez as pessoas tenham se afastado de você por causa dos seus erros. Talvez as pessoas tenham te abandonado porque lhe faltam muitas coisas, ou porque talvez você não tenha o que oferecer. Mas Deus é um ser que quanto menos você tem, mais Ele se aproxima de você. Porque o que falta em você, Deus tem para te completar. No princípio estava um vazio, estava uma escuridão, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Meu Deus do céu, sabe aquele momento que você começa a chorar na sua casa sozinha? Sabe aquele momento que parece que as luzes que estavam acesas, sabe aquele momento que parece que o seu nome perdeu o brilho? Ah, querido, minha querida, é nesse momento que o Espírito de Deus começa a pairar sobre a sua vida. É no momento de caos, é no momento de crise que o Espírito de Deus começa a pairar sobre o seu casamento. É no momento de caos, é no momento de perseguição, é no momento que começam a faltar as coisas que nós precisamos, que o Espírito de Deus começa a pairar. Ele começa a pairar sobre o abismo, Ele começa a pairar sobre as águas, Ele começa a pairar sobre a nossa dificuldade, Ele começa a pairar sobre a nossa crise, e Deus começa a trazer o poder de criação. Ah, meu Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz que Deus disse: haja luz. E o verbo haja no hebraico é o bara, e bara significa criar daquilo que não existe. Deus olha para o universo, Deus olha para a terra, vê ela cheia de águas. Talvez se eu e você estivesse naquele momento, nós não teríamos uma criatividade para ver nada. Nós olharíamos para o vazio e entraríamos em desespero. A gente ia olhar para as águas cobrindo toda a terra e não ia conseguir ver uma solução para aquele abismo, para aquele vazio, mas com uma e tão somente uma palavra: haja. Criar daquilo que não existe, criar do nada. Deus, Ele faz aparecer a luz, e a luz começa a existir. Antes não havia luz, antes só haviam trevas, antes não havia brilho, antes só havia escuridão, mas por causa de uma palavra, a luz passou a existir. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação da luz com as trevas, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que faz as coisas ao seu redor brilhar. Ah, meu Deus do céu, talvez você está vivendo um desespero na sua vida financeira, talvez você está vivendo um desespero no seu casamento, talvez você não vê mais solução para o seu filho que está nas drogas, talvez você não vê mais solução para sua mãe, para o seu pai que está em cima de uma cama já faz anos. Talvez você perdeu a perspectiva de vida, porque as consequências daquilo que você tem plantado tem gerado morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Talvez, meu querido, talvez, minha querida, você está cansado, você está cansada de sofrer, você está cansado, você está cansada de padecer, porque o pecado tem trago morte. Mas eu não tenho uma palavra de morte para você hoje, eu tenho uma palavra de vida. O bara de Deus vai se cumprir na sua vida. Deus vai começar a criar daquilo que não existe.
e a sua mãe, o seu pai, um parente, alguém da sua casa que estava em cima da sua cama, da mesma forma que Deus criou a luz através da palavra, eu libero uma palavra sobre a sua vida, eu libero uma palavra sobre a enfermidade que está sobre a sua família, que venha cessar agora em nome de Jesus, e a luz de Deus venha entrar sobre a sua casa, e venha trazer a luz que ilumina todo pensamento, a luz que nos ajuda a achar o caminho certo. Nesse exato momento eu estou tendo a visão de uma mulher que tem 3 caminhos na sua frente, e ela está parada no meio desses 3 caminhos, e ela não sabe que decisão tomar, ela já não sabe mais o que fazer. Ela está em um momento em que ela não tem mais direção, ela perdeu o rumo, é como se a visão dela estivesse embaçada, é como se seus ouvidos estivessem tapados, e ela não consegue ver nada além do que os 3 caminhos. E eu vejo Jesus vindo em direção a ela, ele segura o rosto dela e direciona para os 3 caminhos. E Jesus diz assim: você não precisa do primeiro caminho que está à sua direita, você não precisa do segundo caminho que está no meio, você não precisa do terceiro caminho que está à sua esquerda. O que você precisa é de mim, porque eu sou o caminho, aleluia, eu sou a verdade, e eu sou a vida. A solução que você precisa não está ao seu redor, está à sua frente. E eu hoje me apresento para você. Eu sou Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que morri, mas ao 3º dia eu ressuscitei. Ao 3º dia eu ressuscitei para trazer cura, eu ressuscitei para trazer transformação, eu ressuscitei para trazer libertação. O que você precisa, o mundo não tem para te dar. Meu querido, minha querida, existem momentos da nossa vida que nós tentamos substituir o vazio do nosso coração, assim como diz em Gênesis. Existem momentos que nós tentamos preencher a nossa alma, uma alma ferida, uma alma machucada com as coisas do mundo. Nós tentamos preencher com a bebida, nós tentamos muitas das vezes preencher com o cigarro, muitas das vezes tentamos preencher com a prostituição, tentamos preencher entrando em caminhos, em situações que nós sabemos que vai nos levar à morte, mas no momento de desespero, mas no momento de agonia, muitas das vezes nós não vemos outra solução. Mas para você que está vivendo essa situação, o mesmo que Deus fez em Gênesis, que seja liberado sobre a tua vida uma luz, que comece a iluminar toda escuridão, que comece a iluminar nesse momento a sua mente. O Espírito que estava sobre Jesus, Isaías capítulo 16, versículo 1, diz que sobre Jesus estava o espírito de entendimento, o espírito de sabedoria, o espírito de temor. Que um desses espíritos seja derramado sobre você nesse momento, que o espírito de entendimento e que o espírito de sabedoria seja derramado sobre a tua mente, e que Deus venha colocar em ordem todo o caos, que a presença do nosso amigo Espírito Santo venha preencher o vazio do seu coração, porque Jesus, antes de subir ao céu, ele virou para os seus discípulos e disse que ele iria ao Pai, mas ele deixaria outro Consolador. Aleluia. Você que tem chorado sozinha, você que tem chorado sozinho, você que tranca a porta do seu quarto para que ninguém ouça o soluço do seu choro, eu quero te dizer uma coisa: aquele Espírito que Jesus liberou há 3.000 anos atrás está com você no seu quarto no momento em que você chora,
está com você dentro do seu carro no momento que você se desespera, e é nesse momento que Ele faz o que Jesus falou, Ele traz o consolo, Ele traz o consolo, Ele coloca em ordem o caos. No princípio estava sem forma e vazio, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Que esse mesmo Espírito venha pairar sobre a sua vida. Que você que não tem Jesus, você que não conhece a Jesus, que você que nunca confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você quer fazer isso nesse momento, você não precisa de nada mais, nada menos do que uma decisão.